Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a parábola dos 10 talentos. E ela faz parte daquelas 5 parábolas que Jesus contou naquele sermão escatológico, né? Nas profecias dos últimos acontecimentos. Né? Jesus estava falando com os discípulos os eventos do fim, para que eles se preparassem para a volta dele. E ele contou essas 5 parábolas. Nós já falamos da parábola do ladrão à noite, que fala de prudência, né, na espera do Senhor. Dos 2 servos, que também fala de prudência, porque um foi fiel e o outro foi negligente. Tem a parábola dos 10 talentos, que nós vamos falar hoje, que também fala de prudência e todas essas parábolas, elas falam da responsabilidade que essas pessoas receberam. Todas receberam uma responsabilidade. E aí, cada uma delas divide em 2 grupos. Umas que, né, foram boas e fiéis e cumpriram aquele propósito para o que elas foram separadas para fazer. E o outro grupo é das pessoas que foram negligentes, infiéis, inúteis, né? E o interessante é que todas elas dão noção de que são pessoas que professam a fé cristã. Todos esses professaram a fé cristã, mas dentre eles tem aqueles que foram fiéis a Deus e cumpriram, né, o que Deus determinou para cada um. E no outro grupo, só das pessoas que negligenciaram, de alguma forma. E hoje nós vamos falar da parábola dos 10 talentos, que diz que um homem que, né, ele se ausentou do país e ele dividiu os bens dele entre 3 servos. A um ele deu 5, a outra ele deu 2 e a outra ele deu 1. E de acordo com a capacidade de cada um. Ele conhecia aquelas 3 pessoas e ele distribuiu, segundo o potencial de cada um deles, a quantidade de talento que ele achou que devia. E todos eles tinham o mesmo tempo para trabalhar e todos eles sabiam que um dia ele iria voltar para poder requerer deles os resultados, né? E aí, aquele que recebeu 5, ele trabalhou, ele investiu, ele negociou e granjeou mais 5. Ficou com 10. O outro que recebeu 2 agiu da mesma forma e multiplicou também. Ficou com 4. Já o que recebeu uma só, né? A justificativa dele foi por temor, por medo, né? Sabendo que o Senhor era severo, ele ficou com medo de perder aquele umzinho que ele recebeu e ele enterrou esse talento. Esse talento aqui é o nome da moeda, tá, gente? Muitos interpretam essa palavra como se fosse um dom natural, como se fosse um talento artístico, né? E é até comum dentro das igrejas as pessoas cantarem, dançarem, representarem e achando que com isso estão servindo a Deus, né? Mas a igreja muitas vezes ela se torna um clube social. Ela se torna não só zona de conforto para o corpo, porque as pessoas, ao invés de irem pregar o evangelho, elas vêm para ouvir o evangelho, né? E fica a vida inteira ali sentada ouvindo. E como também serve como entretenimento para a alma, ou seja, tudo aquilo que a gente deveria mortificar em nós, né? A igreja muitas vezes ela serve para ir alimentando aquilo. As pessoas vão para se divertir, as pessoas vão para ter lazer, as pessoas vão para desfilar moda, as pessoas vão para competir umas com as outras, ou seja, é tudo menos igreja de Cristo. Porque a igreja é como se fosse um posto para você ir recuperar suas forças, né? Mas o trabalho é do lado de fora, é na vida, nos encontros, nas relações, nas atitudes, é o tempo inteiro e com todas as pessoas.
né? E a parábola dos 10 talentos, todas essas aqui, todas as 5 parábolas, elas falam disso, da imprudência, né? De pessoas que passam a vida inteira, alguns aqui, né, estão na classe das pessoas que vivem sabendo que Cristo vai voltar e que essas pessoas vão prestar contas, né? Então elas vivem para produzir, para proclamar o evangelho, para alcançar as vidas, né, com a mensagem da cruz, para anunciar a boa nova, para dizer que o preço foi pago, né? E outras que são as negligentes, os inúteis, os infiéis, eles, apesar de participarem, né, das mesmas oportunidades, estarem nos mesmos lugares, né, receberem a mesma função, eles são negligentes, porque eles vivem como se Cristo jamais fosse voltar, né? Eles estão ali no meio, mas na verdade eles não creem que Cristo vai voltar para requerer da mão deles o resultado daquilo que foi outorgado a eles, né? Porque se Deus dá segundo a capacidade de cada um, né? Porque cada um tem capacidade. Então, quando enterra, quando negligencia, né? Vai ficar em falta e quando for requerido da mão dele o resultado, ele não vai ter para dar. E foi o que aconteceu com esse homem que enterrou o talento. Quando o Senhor voltou, ele, né, ele honrou aqueles 2 primeiros servos, né? Ele disse: vocês são bons, vocês são fiéis, entra para o gozo do teu Senhor. Ou seja, eles foram honrados, eles foram recebidos com alegria. Já esse que enterrou o talento, ele foi lançado fora para as trevas. Ou seja, a justificativa que ele deu foi que ele tinha medo, né, de perder aquele valor. Mas isso não colou, né? O Senhor achou que ele era inútil, né? Apesar dele ter devolvido, mesmo que ele recebeu, ele devolveu. Mas por causa disso ele foi inútil, né? E tanta gente recebe o evangelho, né, e acha que bastou, né? Agora eu tenho uma religião, agora eu tenho um protocolo a seguir, agora né, a minha agenda tem isso, tem aquilo outro, mas é só, não se preocupa com as vidas ao redor, não se preocupa, né, que Cristo vai voltar, né, e vai requerer dela a responsabilidade que ele colocou nas mãos dela, né? Vamos meditar nisso hoje e guardar essa parábola, né, no coração, porque ele virá, né? E aquela responsabilidade que ele nos deu como igreja, como corpo de Cristo na terra, né? Ele colocou nas nossas mãos a responsabilidade de ser as suas testemunhas. Então, o mínimo que nós podemos fazer, né, é alcançar as vidas através do evangelho. Esse canal aqui é prova de que para pregar o evangelho basta ter uma boca, porque, né, não precisa de estereótipo de evangélico, não precisa de um púlpito, não precisa de 4 paredes, né, consagradas como né, um ambiente místico, não precisa de nada disso. O que é necessário é amor pelas vidas e uma boca para falar daquilo que você recebeu de graça, né? Um dá o crescimento, um planta, o outro rega, o outro colhe e o Espírito Santo dá o crescimento. Quando você não planta, aquele que rega vai ficar sem função, aquele que colhe vai ficar sem função, entendeu? Cada etapa da vida das pessoas é importante, né? Que a gente faça a nossa parte, né? Para que as pessoas conheçam a Cristo, para que Cristo seja formado na vida de cada um. Tá bom? Vamos meditar nisso hoje. Um beijão para você.